Bom, na verdade, eu comecei no movimento social ali pelo início dos anos 90. Por que que eu comecei nesse movimento? Porque eu sou gay, claro, e porque naquela época a gente estava perdendo muitas pessoas com AIDS. Né? A gente vinha de um processo de ditadura, início da epidemia de AIDS, e em Porto Alegre eu não conhecia ninguém que fizesse algum trabalho nesse sentido, e eu me aproximei do GAPA Rio Grande do Sul, que fazia um trabalho de prevenção à AIDS. E o GAPA surgiu em 89. E em 90 eu entrei na instituição. E entrei muito com essa com esse objetivo de tentar, porque eu sabia que eu era gay, que eu não tinha HIV e não queria perder tantas pessoas como eu estava perdendo com AIDS naquele momento. Por isso eu me aproximei do movimento de luta contra a AIDS. E também porque eu estava terminando a minha faculdade de jornalismo, de comunicação social. E eu queria entender como é que se dava esse processo da comunicação na população em geral e o que os grupos, ou naquele caso específico, estavam fazendo em relação à prevenção ao HIV e AIDS. E aí surgiu esse trabalho. E dentro da instituição, do GAPA, eu fiquei muito perplexo porque eu estava perdendo pessoas com HIV e AIDS porque eram homossexuais. É claro que outras populações naquela época também estavam sendo atingidas, como mulheres que se prostituíam, pessoas no sistema prisional e tantas outras, e a população em geral, mas com menos incidência. E o GAPA, para por uma questão estratégica de comunicação e para a questão tentar minimizar o preconceito, nunca priorizou a população homossexual. Priorizava as outras para mostrar que a AIDS não era uma coisa específica de gays. Então eu achava louvável esse tipo de desassociação. Mas ao mesmo tempo me preocupava que não tinha nenhuma instituição no Rio Grande do Sul que fizesse esse trabalho. O próprio GAPA, embora fosse formado na sua grande maioria por gays, não tinha esse trabalho, não fazia esse trabalho. E dentro desse período, ali por 91, 90, 91, eu conheci um grupo de pessoas que estava se mobilizando em Porto Alegre para formar um grupo que trabalhasse com direitos humanos da população LGBT. Esse grupo era o Nuances, que foi fundado em 91 e eu fui um dos fundadores, junto com o Célio, com o Vladimir, com a Liane e com vários outros companheiros. A gente se reunia na sede do GAPA, fazia discussões, o grupo surgiu originalmente ainda num processo de articulação dentro da casa de estudante, mas ele se formou mesmo assim, a fundação se deu dentro do GAPA. E daí eu ingressei no Nuances. E foi importante para a minha formação e para o trabalho. E, de novo, no Nuances eu comecei a tentar, além do trabalho de direitos humanos, de cidadania, de discussões, a gente fazia reuniões aos domingos pela manhã na sede da entidade, trocando textos, né? Eram muitas pessoas ligadas à universidade ou recém-formadas que queriam e que tinham como já tinham como experiência, né, esse trabalho mais acadêmico, mas também com referências de outros grupos do Brasil que já existiam. E assim foi a minha introdução no movimento LGBT. E assim que possível, surgiram editais e eu levei essa possibilidade do Nuances de então começar a fazer um trabalho de prevenção à AIDS entre a população gay especificamente e de travestis em Porto Alegre. Daí foi uma questão assim, foi difícil no início, acabamos aprovando o projeto, eu coordenei o projeto no início junto com o Célio e a gente fez o projeto Boa Noite Homens, focado muito na questão, eu trabalhava muito com a questão da prevenção, né?
E o grupo meio que era resistente a isso, porque achavam que esse trabalho não era para ser desenvolvido pela entidade, e sim para um grupo de prevenção à AIDS. E foi aí que surgiu o meu trabalho nessa linha. Na sequência, o que aconteceu? A gente participou quando é que foi? Em 95, do primeiro encontro brasileiro de gays, lésbicas e travestis, que antes era a EBO, né? Era um movimento de homossexuais. E foi em Curitiba esse movimento. Esse encontro dos grupos que existiam no Brasil naquela época se reuniram em Curitiba com o objetivo de fundar a Associação Brasileira de Gays e Lésbicas, porque já vinha uma indicação do último encontro brasileiro, que não era EBO, não era Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas, era EBO, Encontro Brasileiro de Homossexuais, se não me engano. Tinha sido deliberada a criação desse movimento, dessa associação brasileira. E na época eu era do Nuances, e o Nuances foi contra, não é estranho isso, né? Mas ele não foi contra a questão da ABGLT como um todo, mas sim contra o formato que se deu o processo, né? Porque foi feita toda uma articulação anterior para chegar no encontro brasileiro, já estava tudo dado, né? Quem ia ser presidente, quem ia ser secretário, quem ia ser os representantes das regiões, e daí aquilo surgiu como um grande susto, na verdade, aqui no Sul, porque o pessoal se sentiu fora do processo de formação dessa associação. E porque chega lá e, né, imagina vocês, né, chegam numa cidade onde vai ser discutido, estava colocado como pauta a formação de uma associação, mas na verdade já tinha inclusive ata, já tinha os grupos que formavam, que faziam parte da diretoria, e daí o grupo aqui de Porto Alegre se viu como excluído desse processo. Então eu me lembro bem, a gente puxou isso, inclusive no encontro. Foram poucos os grupos que não assinaram a carta da BGLT. O Nuances foi um desses grupos. A gente botou mordaças, porque a gente era minoria, e a gente foi para a plenária final com as mordaças, porque a gente não tinha voz. E assim se deu o nosso processo na ABGLT. E assim foi o meu início no movimento, né? E nesse mesmo ano a gente teve um encontro brasileiro, e daí eu me lembro bem também, foi importante. No final do encontro teve uma caminhada, né, pelas ruas do centro de Curitiba, eu estava lá também, e a gente fez a primeira manifestação assim de caminhada pública e tal, quase como um caráter de uma parada. E nesse mesmo ano, um pouco mais tarde, teve no Rio de Janeiro, né, o encontro da International Gay and Lesbian Association, a ILGA, em Copacabana, aonde ao final do encontro também teve uma parada, né? Então, alguns dizem que foi em Curitiba, outros dizem que foi no Rio de Janeiro, mas enfim, foram movimentos importantes porque foram manifestações públicas, saíram nos jornais, isso que eu acho que é o mais importante, né? Essa visibilidade do movimento LGBT, com gays, com travestis, com lésbicas, né, com transexuais, caminhando por Copacabana com faixas representando os estados, né, as bandeiras do arco-íris. Foi muito bonito também essa caminhada, que para mim foi uma a maior para a época, né, importante para a visibilidade do movimento LGBT brasileiro. Então, e as discussões foram muito interessantes, muito profundas, né? Essa coisa da troca com grupos também internacionais. Então esse movimento
essa movimentação foi muito, muito rica, né? Essa troca. E eu achei na sequência que era importante estar nesse processo, né? Que não dava para trabalhar isoladamente. Na sequência eu acabei saindo do Nuances, né? Ficando trabalhando só no GAPA e mais tarde, 10 anos depois, eu fui o fundador do Somos, Grupo Somos de Porto Alegre, também com essa preocupação que vocês estão tendo de resgatar a história. A nossa preocupação foi, vamos relembrar desse primeiro grupo brasileiro, que foi o Grupo Somos de São Paulo, que surgiu a partir do jornal Lampião da Esquina. Surgiu esse grupo que era de intelectuais, de escritores, de pessoal ligado à classe artística, que fundou esse grupo em São Paulo e que foi muito importante, muito impactante para a época, com todas as dificuldades que o grupo teve, inclusive de botar o jornal, no caso do Lampião, botar nas bancas de revista, não tinha estrutura por fora, as grandes distribuidoras não queriam distribuir o jornal, então foi um movimento sempre de resistência, né? A gente sempre lutando contra essa grande massa conservadora da sociedade, mas sempre cavando o espaço aos poucos, dando visibilidade e conseguindo conquistar algumas coisas. Em Porto Alegre, eu não falei isso, mas também ainda o Nuances foi responsável, acredito que o Célio vai falar sobre isso, né? Que é um dos fundadores do grupo. Também conseguiu alterar a lei orgânica de Porto Alegre, incluindo a questão da proibição de discriminação por orientação sexual na lei orgânica. Enfim, são movimentos, né, que vão se fazendo, conquistas que vai se tendo aos poucos e que foram fundamentais para essa visibilidade do movimento que hoje, né, tem outra cara, outro impacto, né, mas acho que perdeu muito aquela coisa de comunidade, de grupo, de poder sentar em conjunto, ver os problemas que as pessoas estão passando, a questão de como lidar com essa discriminação, com preconceito, com a família, com o trabalho, com a educação. E hoje se dá muito no campo da internet, né? E os grupos vêm caindo, não caindo, mas assim, vêm perdendo um pouco dessa força que se tinha no início, de agregar, de reunir, de troca, né? Então eu acho que era importante isso para a época, foi fundamental, né? Essa liga, essa amálgama que era dada pela coexistência mesmo, pela troca de energia, de pessoas, de conhecimento que o movimento conseguiu conquistar nesse período, né? E o Somos, então, ele vem nesse sentido de poder agregar a questão da comunicação, da sexualidade e dos direitos humanos. E a gente, desde o início, a gente filiou o grupo na ABGLT, porque achava que não podia se trabalhar isoladamente, né? Então a gente participou da BGLT na sequência, eu enquanto militante, né? E a gente agregou pessoas ligadas à comunicação, à saúde, à educação e aos direitos para poder trabalhar e fomos, então, conseguimos dessa forma estar dentro da BGLT e a gente participou do projeto Somos, projeto nacional de fortalecer os grupos locais. E a gente fez esse trabalho aqui no sul do Brasil, em conjunto com o Grupo Dignidade, que era o coordenador desse projeto. E a gente conseguiu, então, estar fazendo parte desse grupo. E na área dos direitos humanos também foi fundamental. Assim, eu, pelo fato de ser da área de comunicação, por já né, dominar mais ou menos 2 idiomas, que francês e espanhol, acabei fazendo um trabalho junto da BGLT, um trabalho internacional, né, no Mercosul, de direitos humanos, junto com o Beto de Jesus, meu irmão. A gente tem uma afinidade muito grande, assim, e, e essa família, né, LGBT que a gente acaba conhecendo as pessoas e trazendo para o coração, né.
Não é só um colega de trabalho, de militância, político, mas de afeto também, né? Isso é super importante. E a gente fez um trabalho aqui no Mercosul, eh, porque o Beto já vinha fazendo um trabalho importante na questão da ILGA, né, como secretário da ILGA na América Latina, e a gente também conseguiu fazer um trabalho junto à ONU em Genebra, né, conversando e dialogando com outros grupos e outros movimentos, porque o movimento, a questão LGBT, a gente sabe que se no Brasil é difícil, se aqui se matam tantos homossexuais e travestis, imagina no Irã, no Iraque, Emirados Árabes e outros países que têm, né, ainda torturam, ainda matam, ainda vai para forca, né, pessoas pelo fato da sua sexualidade. Então a gente conseguiu fazer esse trabalho junto à ONU, né, e no campo dos direitos humanos, no campo dos direitos sexuais e reprodutivos. Fizemos uma grande parceria com o movimento feminista, né? Então assim a gente foi fazendo esse trabalho também internacional, que para mim foi fundamental pelo processo da aproximação com a BGLT, né? E não se ficar isolado em Porto Alegre. Um pouco por aí que deu o meu processo de militância. Eu acho que a questão do nuances dentro da universidade, ele na verdade não surgiu institucionalmente na universidade, né? Surgiu com a estrutura da universidade numa casa de estudantes, onde tinham pessoas, inclusive, que não eram da universidade e que tinham essa preocupação. E as pessoas que estavam ali, pela estrutura, né, acabaram se agregando em prol dessa temática que era a questão das homossexualidades. Mas não foi assim exatamente um berço, foi. Eu acho que a conjuntura, né, propiciou que fosse dentro da universidade que isso acontecesse, essas discussões, porque as pessoas moravam ali, né? Algumas pessoas moravam ali. E depois acabou que o grupo saiu dali, né? Porque a gente sentava num quarto onde cabia 6 pessoas no máximo, né? E fomos para dentro do GAPA, porque o GAPA já tinha esse caráter que as pessoas que estavam na diretoria, na direção do GAPA, eram sensíveis a essa temática, não eram ligadas à universidade, mas estavam vivenciando a questão do HIV e da AIDS como prioridade, mas sem esquecer que elas, a grande maioria delas, eram homossexuais, né? Então, também abraçou o Nuances e possibilitou que a gente se reunisse dentro da instituição GAPA. E ali surgiu de uma certa forma também, pela conjuntura da época, porque a AIDS também estava ligada a esses grupos que na época se chamavam grupos de risco e não comportamentos de risco. A gente tinha uma grande dificuldade porque a gente fazia um trabalho muito de formiguinha. A gente ia no Brick da Redenção, a gente ia nos lugares onde a população LGBT frequentava para dizer, olha gente, a gente tem um grupo em Porto Alegre que quer discutir a questão dos direitos humanos, do direito de ir e vir, da gente não ser ameaçado pela polícia, da gente para frequentar os lugares. A gente vinha recentemente de uma ditadura muito forte, né? E com aquele olhar assustado, né? De que, bom, a qualquer momento tudo que eu possa dizer pode ser virado contra você. Então a gente fazia esse trabalho e convidava as pessoas para fazer uma discussão mais teórica, enfim, porque a abordagem, mesmo nos dias de hoje, elas não podem ser muito profundas, onde as pessoas estão ali se divertindo, querendo tomar sua cerveja, querendo paquerar o outro, né? Mas a gente podia dizer, olha, existe um lugar em Porto Alegre que isso pode ser feito. Se tu quiser discutir isso, vem para o Nuances. E a gente convidava para as pessoas, só que o Nuances não tinha sede, não tinha lugar. E o Nuances fazia esse trabalho dentro do GAP. E a gente percebia uma grande resistência das pessoas irem até o GAP. Porque naquela época tinha essa coisa de AIDS é uma coisa de homossexual. Se eu entrar dentro do GAPA, vão achar que eu tenho HIV,
Então as pessoas estavam 2 voltas na quadra para ter coragem de entrar na instituição para fazer uma discussão que não tinha nada a ver com HIV, com AIDS, né? Então era uma questão do cenário que se colocou na época, era a instituição que abriu os braços e possibilitou que a gente, assim como o GAPA antes de ter uma sede, ele também foi abrigado pela instituição Diaconia, acho que é um nome, diaconiana, não sei, ligada à Igreja Luterana, a Senhor dos Passos, que também abriu um salão onde as pessoas começaram lá a fazer esse trabalho, a se reunir. Então a gente sempre precisa no início de uma outra instituição que te abrace, que te acolha, né, que diga, olha, fica à vontade, tem aqui a sala, tem as, né, vocês podem se reunir, no final vocês fechem a porta, fechem a chave e amanhã a gente volta a conversar. Não tinha uma interferência das duas instituições, mas elas coexistiam no mesmo espaço pela falta de estrutura que a gente tinha. Isso foi como se deu a questão do nuances, propriamente dito, do início dessa formação. Então, não era exatamente um trabalho da universidade, né? Bom, o Alexandre, como ser político, né, independente da questão da sexualidade ou do coisa, já era ligado à questão da minha preocupação, o que as pessoas estão fazendo nesse mundo que a gente vive, onde a gente, né, em 89, em Porto Alegre, o PT assumiu a prefeitura de Porto Alegre. Então a gente tinha um cenário político que facilitava o nosso trânsito e a possibilidade de ter uma liberdade que não se tinha há um tempo atrás. Eu, pessoalmente, eu sempre fui uma pessoa assumida com a minha sexualidade, né? Eu sempre tive essa preocupação de dizer para minha mãe, porque eu queria, era a única pessoa que eu tinha, porque o meu pai morreu muito cedo, com 33 anos de idade, meu pai faleceu. E eu só tinha minha mãe como referência, como uma pessoa ligada a mim, e eu já estava me apaixonando por outras pessoas do mesmo sexo. E eu queria, exatamente, a primeira pessoa que eu fiz esse trabalho foi com a minha família. Eu disse, olha, eu sou gay, eu gosto de meninos. E seja o que, pode acontecer o que for, né? Então eu sempre fui assumido para minha família. E assim foi o processo. Como toda família, eu acho, foi difícil para minha mãe no início. Ela sempre ficava me dizendo que, no primeiro ela não queria nem conversar, ficou 1 semana, 2 semanas sem falar comigo. Depois ela começou a querer conversar, querer entender onde é que ela tinha errado, onde é que eu errei. Daí eu disse, não, tu não errou em lugar nenhum, eu simplesmente me apaixonei por uma pessoa do mesmo sexo que eu. Isso que eu não tinha nenhuma leitura sobre gênero, sobre sexualidade naquela época. Eu só era um indivíduo que gostava de meninos e sabia que aquilo era a minha vida, que eu não ia me apaixonar por meninas, e eu queria ser feliz, eu queria ter na minha mãe, como suporte, uma pessoa que pudesse contar se eu estivesse brigando com meu namorado, contar para ela, olha, mãe, briguei com meu namorado. E ela acabou aceitando isso, né, levando numa boa. Tanto é que mais tarde, nos Somos de Porto Alegre, a gente criou um grupo de gays, de mães de gays e lésbicas. Um grupo de mães e pais, na verdade, só tinha mãe, né? De gays e lésbicas, e a minha mãe era uma articuladora do grupo. Ela levou isso como bandeira, foi para televisão, falava da questão da sexualidade dos filhos, da importância das mães se envolverem no processo. Então eu já comecei, eu acho que militar dentro de casa, né? E a minha mãe comprou essa ideia e começou a militar para a rua também. Então ela foi na televisão, deu entrevista para Tânia Carvalho, que é uma grande comunicadora de Porto Alegre. Ela fez isso, assim, né? Juntava outras mães e outras mães do grupo também toparam essa empreitada de fazer esse trabalho que para mim foi muito importante, né? Ter esse suporte na minha família, mas eu sempre fui assumido nesse sentido, né? E tudo, né? Ganhando a confiança da família,
eu acho que o gay se sente muito mais forte, né? Se sente fortalecido, capaz de enfrentar a sociedade. Porque daí não tem bullying que seja capaz de, né, de me amedrontar. Então foi um trabalho importante. Então eu acho que uma questão de caráter, eu acho, né? Desde o início eu tinha certeza que era aquilo que eu queria e eu queria mudar o mundo. Eu e o Cazuza. E mais trocentas pessoas junto comigo. Então tu encontra pares quando tu entra no movimento, né? De pessoas que vivenciam a mesma problemática e que também querem transformar. Por isso eu acho que surge a questão, né, ligada também à questão dos direitos humanos, porque a nossa questão não é privada, né? Ela é pública. Eu quero ter o direito de sair na mão com meu namorado, e eu fazia isso em Porto Alegre e sofri ameaças, porque a gente deu entrevista na Zero Hora, o meu companheiro saiu comigo, sempre tentando dar visibilidade individual e política e no movimento, né? Mas as coisas elas andam paralelas, assim. E, e eu consegui, dentro de um partido político, no caso o Partido dos Trabalhadores em Porto Alegre, a gente criou a setorial de gays e lésbicas do PT, porque eu achava que só no campo, nem do campo do privado dava conta, nem do campo do social. A gente também precisava dar conta do plano político, e político partidário, inclusive, né? Eu preciso discutir com os partidos, e que bom que em todos os partidos tivessem núcleos, para a gente poder avançar nas políticas, né? Nos números, porque isso é um problema, por exemplo, que as mulheres também passaram, né? Eu sempre associo ao nosso movimento, ele é muito próximo do movimento de mulheres, né? Seja na questão das violências que se sofre, seja na questão do político, né? Então, quando uma mulher chega numa delegacia e o delegado querendo dar queixa, né, de um crime sexual, e o delegado olha para ela e diz: mas com que roupa tu estava vestida? Tu tem algum problema em casa? Tu tem não sei o que? A pessoa de vítima passa a ser a culpada, né? Eu que provoquei aquilo. Então a gente tem que mudar esse sistema todo. E inclusive no campo político, na questão da conquista de direitos. Até hoje no Brasil a gente não conseguiu aprovar uma lei, né, que considere a homofobia como crime. E até hoje eu já acompanhei inúmeros casos de pessoas ligadas ao meu grupo na delegacia, fazendo corpo de delito e tal, e, e o delegado desdenha, diz que aquilo não é crime, que não sei o quê, e a pessoa fica, às vezes, desfigurada, às vezes, quando não é assassinada, né? Então a gente tem que mudar tudo, tem que mudar a política, tem que mudar a cabeça das pessoas, tem que mudar a cabeça das famílias, né? A gente em Porto Alegre acabou de ter uma experiência, eu não sei se o documentário é datado, mas a gente teve uma experiência agora, né, do fechamento de uma exposição, que foi a primeira exposição num espaço privado, né, mas de uso público, de um centro cultural importante da cidade, onde foi a primeira exposição com essa proposta queer, né, e que foi fechada porque o movimento de direita, um movimento político, que não tem nada a ver com arte, se achou no direito de querer censurar a exposição. Então a gente dá um passo para frente e dá dois para trás. Eu jamais ia imaginar que nessa década a gente ia ver uma questão de censura. Uma coisa é gostar, não gostar, não querer levar seu filho, isso as pessoas têm todo o direito. Agora, proibir de que eu veja, querer colocar em salas com prévia de idade fechadas, isso não vê lugar nenhum do mundo. Na Alemanha, na Europa, na França, né, que é um lugar da Europa, eu já visitei museus, todos esses têm obras. Então vamos pintar de azulzinho claro, que já quiseram fazer isso há tempo atrás, a Capela Sistina, né, por causa do Michelangelo.
Então, uma coisa que vai e vem, a gente volta. O recrudescimento dessa visão de conservadorismo, de família, de bons costumes, numa coisa que é arte, né? Porque as pessoas se sentem algumas pessoas se sentem incomodadas ao ponto de querer que as outras não possam ver essa exposição. Ela fechou um mês antes do término, sem consultar os artistas que estão expondo um projeto que é aprovado pela Lei Rouanet, né? E que acham que tem o direito de fechar uma exposição. Quer dizer, a gente não está tão bem ainda, né? E, infelizmente, a gente, toda vez que faz essa reflexão, a gente vê o quão é importante ainda a luta pelos direitos humanos da população LGBT. Ainda em 89, o PT surgiu, não surgiu, mas ele conquistou a prefeitura de Porto Alegre. Nessa época eu já votava no PT, mas não era uma pessoa tão ligada do ponto de vista político partidário. Isso aconteceu na sequência, que eu me filiei ao PT, e que eu fui fazendo um trabalho e conhecendo pessoas dentro do PT, porque o PT, como qualquer outra instituição também partidária, também tinha resistências, também tinha pessoas ainda, muitos petistas ligados à questão católica, né, à igreja, e daí essa dificuldade de diálogo também com essas pessoas. Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer uma formação em Amsterdã na Quarta Internacional, com uma outra proposta política institucional, porque eu fui na Quarta Internacional e lá eu consegui, né, fazer essa formação política, né, da questão LGBT já. Isso lá por 90 e poucos. E daí, na sequência, eu acabei me apropriando e me envolvendo com pessoas dentro do PT que se preocupavam com a questão dos direitos humanos como um todo. Pessoas ligadas à questão das mulheres, à questão indígena, à questão dos negros. Né? A gente não via naquela época uma questão específica isolada. A gente achava que era importante a gente ter todas essas populações que, de alguma forma, elas são marginalizadas e que sofrem preconceito e discriminação, que não são compreendidas, porque a questão indígena, por exemplo, é muito interessante. A questão indígena, as pessoas ainda acham, alguns, que, né, que índio é aquele que está de pena, nu, pelado no meio do mato. Quando tu tem hoje uma população indígena urbana, que vive uma outra realidade, uma outra dificuldade, e as pessoas acham que porque saíram daquele contexto, daí a FUNAI não tem mais que se envolver com essa população. Eles deixam, parece que, de ser índio, que é uma questão étnica, né, cultural, porque elas estão num contexto de cidade. Então, é muito interessante, né, a gente fazer esse diálogo com pessoas portadoras de deficiências. A gente não tem um prédio. A prefeitura mesmo de Porto Alegre tem até hoje uma rampa improvisada para as pessoas com deficiência entrarem, porque senão tem que entrar essa era a ideia, mesmo na época do PT. Né? A gente tem acessibilidade? Tem, mas tem que entrar pela porta dos fundos, tem que bater na porta, pedir para o guarda, para não sei o quê. Ou então antes elas eram carregadas no colo para subir as escadarias da prefeitura. A gente conseguiu, na gestão do PT, criar uma rampa, mas o próprio movimento de arquitetos, né, do pessoal do patrimônio, achava que aquilo ia desfigurar aquele prédio histórico. Essa era a desculpa. Né? E, enfim, tem milhões de questões. Assim, a questão do eu, pessoalmente, eu me envolvi na política com mais intensidade por essa visão de achar que as coisas também têm que ser feitas no campo do político partidário. Entrei para o PT e acabei dentro do PT me articulando com pessoas que tinham essa mesma preocupação, e a gente criou a primeira coordenadoria
de Direitos Humanos da Prefeitura, onde a gente tinha uma assessoria LGBT, assessoria de livre orientação sexual, na época se chamava, e eu fui o primeiro coordenador por todo esse processo que eu fiz. Na sequência, eu não via muito sentido ter uma coordenadoria dentro da prefeitura e não ter uma retaguarda, né? Não ter provocação dos próprios pessoas do partido. Então a gente criou, também dentro do PT, o primeiro núcleo de gays e lésbicas do PT. E daí a gente agregou mais pessoas ligadas a outras tendências e tal, mas todos petistas, né? Então esse foi meu processo dentro do partido. Depois a gente conseguiu, acho que isso teve uma visibilidade, acho que foi inclusive foi em Porto Alegre a primeira assessoria, né, com esse caráter dentro de uma prefeitura. Então a gente deu essa visibilidade, a gente foi à luta, a gente começou a estruturar cada vez mais, né? Então hoje é uma coordenadoria, ela é maior, a estrutura é maior, mas infelizmente o diálogo com o próprio movimento ele se rompeu, porque as prefeituras foram mudando, e daí criaram essa coisa que quem está lá é só um cargo político e fica muito isolado, né? Sem desmerecer, mas a pessoa que está lá, ela coloca muito a sua cara, né? E não se preocupa com o contexto geral. E eu estava lá e eu era gay, tinha toda uma preocupação, mas eu jamais, por exemplo, eu me descuidei da questão das travestis, porque é uma população vulnerável e que precisa ter um trabalho específico, né? Então, a gente fez um trabalho importante com as travestis de Porto Alegre, em parceria com o movimento, né? Isso eu acho que é importante, quer dizer, é dar o suporte que um governo pode dar, mas não esquecer o protagonismo que tem as próprias pessoas do movimento. Então isso é caminhar junto, isso eu acho que as administrações de esquerda conseguiram fazer. Quando entra uma coisa meio centro, meio direita, a coisa meio que se perde nesse sentido, né? Enfraquece as coisas, as pessoas vêm com ideias absurdas, né? Infelizmente é o que tem se mostrado. Daí tu continua tendo esses espaços, mas não tem estrutura, não tem dinheiro, não tem recurso, a pessoa é apenas uma peça figurativa dentro dessa estrutura que se chama ou prefeitura, ou governo do estado, porque não adianta ter uma figura lá, daí as pessoas, inclusive é ruim, porque daí diz, não, mas lá na minha prefeitura tem uma travesti que é a secretária. Mas daí tu vai conversar com ela, daí tu vê que a pessoa tem até ótimas intenções. Mas se não tem recursos humanos, não tem como, né, desenvolver algum trabalho e tal, não consegue nem dialogar com as outras secretarias, porque esse é o papel, às vezes, fundamental, né? É falar com a Secretaria da Indústria e Comércio, é falar com a questão da educação, como é que está sendo feito o trabalho, né, de prevenção ao bullying com travestis e transexuais nas escolas do município. Quer dizer, tem que ter uma visão para poder agregar, porque direitos humanos ele é transversal. Ele corta todas as... Não é construir casa, não é só dar o estudo, não é só... Então precisa ter esse olhar transversal e que perpassa todas as questões, né? Então essas estruturas foram importantes e para minha formação foi fundamental, porque daí eu tive uma outra visão que é como é que quem tem o poder efetivamente, né, com recursos, com essa questão a legitimidade de ter sido eleito para um determinado cargo, como é que está dando conta dessa questão, né? E a dificuldade que a gente tem, que também acaba tendo dentro do próprio partido, né? Não é porque o partido é de esquerda que vira uma maravilha, né? Tem muita coisa que tem que ser feita, tem muito convencimento a ser feito, e a coisa vai nessa construção, no diálogo, na troca, né? É como é feito. Bom, no início do orçamento participativo, era muito focado nas questões bem primárias. Era questão de saneamento básico, de habitação, de saúde.
E era eleito, enfim, por categorias, as prioridades, porque o que se viu com a questão do orçamento é, bom, temos um dinheiro X e esse dinheiro não dá para tudo. A gente tem que eleger as prioridades. É meio cruel isso, porque daí tu joga de novo para a população, é ela que vai ter que escolher, né? Ou eu vou investir na educação, ou eu vou na saúde, um pouquinho em cada, mas se eu construo a escola aqui, lá eu não vou poder, eu vou ter que fazer uma praça. Então as coisas foram feitas dessa forma. Muito focado nessa questão mais geral sobre a cidade. Nas questões mais humanísticas, não só a questão LGBT, mas a questão das mulheres, dos negros e tal, ela avançou, eu acho, na questão dos quilombolas, né, mas também assim, focado onde o espaço onde essas pessoas, né, moram, se constroem e tal, mas não tinha essa visão das questões mais sociais, assim, mais antropológicas e a questão da violência, porque a violência também ela sempre foi muito na questão da prefeitura, a gente está falando da prefeitura, né? A questão da prefeitura, a violência é uma questão de Estado, né? A Secretaria de Segurança que tem que dar conta. O município, a única segurança que faz é do patrimônio do próprio município. Então a gente não tinha essa. Mais tarde, sim, mais tarde começou a ter essa preocupação por iniciativa das próprias comunidades. Começaram a aparecer lideranças comunitárias que tinham essa preocupação, ou que eram LGBTs e que traziam aquilo para o orçamento, mas sempre muito disputado junto com essas outras questões que sempre foram as prioritárias. Bom, os fóruns sociais mundiais aqui em Porto Alegre, claro que tinha uma amplitude maravilhosa, né? Uma visibilidade para o mundo, não só pela questão de como Porto Alegre vinha nessa gestão em relação ao orçamento do município, como é que ele se constituía, e essa questão da democracia, né, realmente não aquela democracia representativa, onde a gente normalmente nos governos até então era assim, você elege um representante do município, seja na Câmara de Vereadores, seja na Prefeitura, no Executivo, e essa pessoa, como seu representante, vai tocar as políticas que tinham sido levantadas nas propostas de projeto de governo das determinadas pessoas, indivíduos, políticos na época. Com o advento do orçamento, essa lógica ela se transforma, ou seja, o poder não está entre o governante dizer não, eu vou botar tanto de dinheiro nessa escola e não vou botar na outra. Passa a ser a população a que vai gerir isso. E ela que vai escolher qual é a escola que realmente precisa, em que área da escola e da educação ela precisa, é mais necessária que outra. Então as pessoas acabam fazendo e pensando a política mais cotidiana, mais presente, não só de 4 em 4 anos, quando se dão as eleições, mas no dia a dia, né? Na elaboração do orçamento do município, quando ele é feito pelo executivo, quando é encaminhado pela Câmara, e as pessoas começam a incidir de uma forma bem direta realmente, né? Então isso acho que virou a grande vitrine para o mundo, porque passa a ser uma forma de administrar totalmente diferente. Bom, como a gente já tinha uma experiência do movimento de mulheres mais forte, né, porque o movimento de mulheres é bem mais antigo que o movimento LGBT. E eu, naquela época, eu estava na Prefeitura de Porto Alegre, na Secretaria de Direitos Humanos, coordenando essa temática. E a gente não podia deixar de fora a população LGBT, sendo que a Prefeitura de Porto Alegre
tinha essa preocupação e tinha um trabalho no executivo. Então, qual foi o meu papel naquela época? Foi articular com o movimento, porque eu também não posso me apropriar enquanto executivo do movimento, porque o fórum ele é feito basicamente pelo movimento social. Eu posso dar suporte, eu posso dar apoio, eu posso articular, eu posso colocar a estrutura à disposição. Essa que seria o papel da prefeitura num fórum com essa envergadura. E foi isso que eu fiz. A gente criou aqui em Porto Alegre o Planeta Arco-Íris, que foi o primeiro Planeta Arco-Íris que foi feito, foi no Fórum Social Mundial. E a gente usou a usina do gasômetro, que a gente conseguiu a usina inteira, a usina do gasômetro, com espaço para a realização dessa temática, né? Foi a primeira vez, eu acho, que se teve também um fórum dos encontros brasileiros, das encontros internacionais, essa questão institucional bem forte. Pelo menos foi a primeira que eu tenho notícia. E que a gente conseguiu, daí eu consegui articular com vários representantes do movimento no Brasil, inclusive fora do Brasil. A gente trouxe pessoal da França, a gente trouxe outras pessoas que lidavam com isso também no âmbito do executivo ou do legislativo, né? Na formulação de políticas públicas, na área da educação, na área de segurança, mas outros olhares que não aquele olhar só do movimento, né? Então a gente tentou fazer essa agregação, digamos assim, né? Agregar todas essas pessoas. Mas também tivemos muitas dificuldades, né? Porque, como todo o Fórum Social Mundial, essa parte de custeio, de financiamento, ela foi muito frágil, né? Eu já tinha conseguido a estrutura da usina, equipamentos, a produção executiva praticamente, com locação de cadeira, de ventilador, de ar, de sala, de material de apoio, essas coisas, mas o resto teria que ter iniciativa da população. Acho que muitas coisas deram muito certo, outras nem tanto. Ali, por exemplo, acho que foi um espaço importante para o movimento lésbico do Brasil também, porque o grupo de lésbicas também acabou o movimento lésbico brasileiro ele se articulou ali dentro, né? Foi nesse espaço que foi meio que criado um grupo nacional de lésbicas fora da BGLT, que era uma reclamação antiga que as lésbicas tinham, de que no movimento LGBT elas sempre eram secundárias, sempre vistos, né? Tava na diretoria, mas sempre era secretária, nunca era a coordenadora, a presidente, então, assim como depois acabou com o movimento travestis acontecendo a mesma coisa. Mas acho que ele teve um papel importante naquela época de agregar essas pessoas, da gente trazer pessoas de outros lugares, e com esse olhar de repensar e pensar e propor políticas públicas mesmo, em todos os lugares. E eu acho que ajudou a disseminar, tanto é que isso fortaleceu vários municípios e estados brasileiros. Na sequência, as pessoas meio que se contaminaram com essa ideia de levar para outro âmbito que não seja o âmbito do movimento, né? A minha saída do Nuances, ela se deu pelo seguinte fator. Eu, naquela época, era muito envolvida com a luta de prevenção à AIDS entre a população LGBT. E o GAPA não queria fazer esse trabalho por uma questão estratégica de comunicação, mostrar que outras populações eram vulneráveis. E o Nuances, por sua vez, algumas pessoas da direção não queriam fazer esse trabalho porque achavam que ia confundir um grupo de direitos humanos com uma questão de saúde que não era a praia do grupo. O foco principal seria a defesa dos direitos humanos. Eu tinha duas posições, a mesma posição, mas com duas questões fundamentais. Primeiro, que nessa época, pela conjuntura nacional, internacional e local, a gente não tinha possibilidade de ter uma sustentabilidade como instituição, de, por exemplo, ter uma sede, de ter uma parceria com o Estado ou com o município, só pensando na defesa dessa população.
porque a gente não tinha financiamento para esse tipo de ação. E quer queira ou quer não, eu sou uma pessoa muito pragmática nesse sentido. A gente eu não via a possibilidade de sair de dentro do GAPA, que era uma coisa que a gente sofria lá dentro, pelo fato de que as pessoas não queriam ir lá porque lá era uma questão de AIDS. Mas ao mesmo tempo, então assim, para poder ter autonomia, para ter uma sede, para ter uma secretária que pudesse anotar os recados o tempo inteiro que as pessoas ligavam, para saber notícias, para saber quando é que o grupo se reunia, para ter um mínimo trabalho de assessoria. Na verdade, era mais assessoria psicossocial naquela época, embora a gente já tivesse pessoas ligadas ao mundo do direito e tal, era muito no aconselhamento. Então, bom, nesse caso, o que a gente pode fazer? É isso, é aquilo, é entrar no Ministério Público, é conversar com a família, é ir na escola. Então, esse tipo de trabalho ele tinha que ter uma permanência, que não um encontro semanal, uma vez por semana, para discutir textos. E eu via na questão da AIDS a possibilidade de duas coisas. Uma, fazer um trabalho com a população que estava sendo contaminada naquele momento, e era fundamental que alguém se responsabilizasse por aquilo, já que o Estado e o município não fazia. Segundo, que era a única possibilidade de conseguir uma visibilidade através desse trabalho, de mostrar que aquele grupo existia e que tinha outros trabalhos além da prevenção à AIDS, de defesa dos direitos humanos dessa população. E acabou que isso foi para uma reunião da instituição, as pessoas votaram e o projeto foi aprovado. A maioria concordou com a minha ideia e o projeto foi aprovado. Só que no cotidiano tinha resistências, né? Resistências que o trabalho, tipo assim, tudo bem, a gente engoliu, a gente alugou uma sede, a gente fez um monte de coisa, mas não era o barato do grupo. Então, quando eu vi que aquilo era muito desgaste, para mim, emocionalmente, porque era um trabalho que eu achava fundamental e mesmo assim tinha resistências internas, eu resolvi, não, quer saber? Eu vou fazer meu trabalho de outra forma. Foi aí que eu me voltei, nessa época eu me voltei de novo mais pro GAPA, continuei trabalhando no GAPA, e mais tarde, sim, que eu me envolvi com esse trabalho, eu já fazia, continuei trabalhando com direitos humanos, continuei indo no grupo, mas não com essa responsabilidade de coordenar projeto ou de estar na diretoria, né? E daí eu acabei, pessoalmente, me envolvendo com essa questão mais política, porque eu achava que era um outro, né, já que no meio social não conseguia, eu me envolvi mais com política. Foi aí que eu entrei mais na questão da administração, fiz o projeto, e ali eu comecei a articular com pessoas que tinham outro ponto de vista e queriam fazer um trabalho de movimento social, porque também a gente, por outro lado, percebeu que também na política, só na política não funciona. Isso é interessante, né? Eu acho que a política partidária também por si só não resolve o problema da sociedade. E eu estava muito nessa coisa de, bom, como é que a gente resolve esse problema? Então, tem uma partezinha que o movimento social é fundamental, tem uma partezinha que o governo é fundamental, mas nenhuma nem a outra elas se bastam por si sós. Elas precisam dialogar, elas precisam conversar. Então eu acabei dentro da prefeitura instigando a criação do Somos, né, mesmo estando na prefeitura. Porque eu achava que o movimento social também ainda era um braço muito importante. E foi aí que as coisas aconteceram. A minha não filiação, a minha não, né, do grupo que eu estava presente, eu achei que era muito fiel, assim, eu acho que com os princípios que eram os princípios da instituição que eu estava. Porque a gente não concorda. Se a gente contesta a falta de democracia, se a gente contesta um monte de coisas, eu não posso concordar que as coisas venham já todas articuladas. E isso continuo não achando. Eu não acho legítimo que vocês, por exemplo, me reúnam aqui hoje
né, se reúnam comigo hoje nesse espaço. E quando eu chego aqui já está tudo pronto. Minha fala já está preparada, eu tenho que falar isso, não posso falar aquilo. Quer dizer, eu vou ser manipulado por vocês. E eu não acho isso em campo, qualquer campo que seja, seja no campo do movimento social, seja na política, que isso seja legítimo. Eu vou discordar desse processo. Eu quero ser democrático, eu quero votar, eu quero pensar, eu quero ver quem são as pessoas que poderiam estar em determinados cargos, o que cada uma tem a ver. Não porque uma é nortista, a outra é do sul. Isso acabou contaminando a BGLT até hoje, eu acredito. Porque tanto é que as lideranças elas são as mesmas desde sempre. E isso eu acho, não acho muito positivo. Eu acho que não é porque não tenha pessoas novas, é porque a gente não dá espaço para os novos. Quando em 95 foi criada a BGLT, eu também não concordei com a forma como foi criada, porque ela já estava pronta, já estava articulada, já tinha as lideranças certas para ocupar determinados cargos, porque era bom para aquelas pessoas, para aquele contexto. Mas era assim, o desenho já estava pronto. Então eu não concordei. Com o passar dos anos, e daí nesse meio tempo eu saí do Nuances, voltei a trabalhar só com a questão da prevenção à AIDS e tal, eu me dei conta que nada funciona nesse mundo se a gente trabalhar só na minha casa, por exemplo. Se eu moro num edifício e eu acho que alguma coisa está errada no meu edifício, eu vou ser obrigado a conversar com o meu vizinho do lado, com outro vizinho, eu vou ter que ir na reunião de condomínio, eu vou ter que convencer as pessoas do meu ponto de vista. Posso até perder, mas eu vou ter que levar para. Não adianta só ficar fazendo conversa de corredor e dizer, isso, aquilo, eu não gosto. E as pessoas estão muito assim hoje em dia, de modo geral. Elas não gostam do governo, não falam mal do governo, não sei o quê, mas daí tu vê na hora H, que é fundamental a participação das pessoas, numa manifestação pública, elas não vão. Elas ficam em casa vendo novela, porque acham que aquilo não vai dar em nada. Então eu acho que as pessoas não podem se acomodar. Nunca fui assim de me acomodar. E daí eu disse, bom, não concordei como foi formado. Mas não é que eu não concorde, até acho muito louvável que existam instituições nacionais e internacionais que possam reunir e agregar essas pessoas e poder avançar no movimento. E daí, claro que com o amadurecimento político também que eu tive, eu me dei conta que as coisas não são feitas assim como o Alexandre imaginava, assim, tudo vai ser resolvido na hora de consenso. Existe disputa, existe articulação, existe puxada de tapete, como a gente diz. E isso faz parte do mundo da política como um todo. Então, outro entra nesse jogo, o outro realmente está fora do jogo. Só que eu acho que para mudar o mundo tem que estar no jogo. E a gente tem que estar sujeito a esse tipo de relação, né? De troca, então vamos fazer o seguinte, tu faz isso hoje, amanhã quem faz é ele, outro dia sou eu, mas a gente vai ter que circular, né, o poder entre a gente e poder abrir mão para outros, né, abrir espaço para outros atores que estão chegando agora. Então acho que, mas isso faz parte. Agora, eu não posso achar que o meu grupo é o melhor do mundo e que eu me basto e que só eu que estou certo. Isso eu não concordo. O PT chega no poder no governo Lula. Eu acho que foi um grito para todo mundo, assim, de muita felicidade. Foi uma questão de uma possibilidade real de troca, de participação dos movimentos populares,
né? Eu acho que todo mundo se viu muito emocionado de ter um operário como presidente do Brasil, e isso não sendo como uma coisa menor, mas importante, porque o reconhecimento de que qualquer pessoa então pode ser presidente desse país, não só a elite brasileira, os grandes fazendeiros, os grandes empresários. Então é um conjunto de símbolos, de signos, né, que mudam paradigmas nesse governo, né, nesse primeiro governo. E a possibilidade de inserção social realmente forte, seja no movimento agrário, no movimento de mulheres. E eu acho que nunca na história desse país a gente teve tanta possibilidade de diálogo, de democracia interna e de possibilidade de avanço. Quando o ministro Gilberto Gil, uma pessoa ligada às artes, assume como ministro da Cultura e, e na sequência a gente conseguiu, através do movimento, pressionar e dizer, bom, agora chegou a hora então da gente ter um, um espaço maior para a questão da cultura LGBT como cultura, que é uma coisa que eu também venho dentro do Somos, sempre trabalhei, tanto é que o Somos se chama Somos Comunicação, Saúde e Sexualidade, mas a cultura é um braço da comunicação do meu ponto de vista. Porque a gente tem que mudar, porque para mim trabalhar com a questão de direitos LGBT é trabalhar as culturas, é mudança de paradigmas, é mudança de visão de mundo. Isso só se dá no contexto, só se dá não, mas é fundamental que a questão cultural ela seja mexida, né, em relação a isso. Então a cultura é fundamental. Entender as paradas não só como um movimento político de manifestação, mas entender também as paradas como um movimento cultural. Né? E é um movimento cultural. Hoje elas têm esse caráter de visibilidade de artistas trans e gays e que se apresentam fora da boate, fora do gueto, no espaço público, com tudo que vem representando. Então, é um movimento político, é um movimento político, é um movimento cultural, é um movimento cultural. E a gente conseguiu com esse governo essa possibilidade de diálogo. A gente criou um grupo de trabalho dentro do Ministério da Cultura. Né? Eu fiz parte, inclusive, desse grupo de trabalho. Daí tinham representantes de 5 regiões do Brasil e um convidado de fora. O convidado era o Luiz Motti, como personalidade. O resto tudo eram pessoas ligadas ao movimento. E a gente tinha essa questão de possibilidades. Foi aí que começaram a abrir. A gente batalhou muito por isso, para que tivesse editais públicos para as paradas LGBT. Fomos muito criticados, nós, o governo, né, por buscar recursos da cultura, porque até então cultura era vista nos governos anteriores como aquela cultura que a gente sabe, cultura de elite. Né? Era grandes orquestras, era grandes músicos, era grandes espetáculos de teatro. Era isso que tinha financiamento público para a cultura. Agora, uma manifestação de uma parada, de um documentário sobre o movimento LGBT, do movimento de quilombolas, né, de culturas ciganas, enfim, da diversidade cultural, e também o Gil foi importante nisso, de introduzir essa questão que está ligada à questão maior de cultura como uma questão, como um conceito da ONU, né, do que é cultura de fato. Isso só foi possível nesse governo, com esse diálogo. Infelizmente foi se perdendo a força, mas acho que foi fundamental, assim. Foi aí que se teve grandes conquistas, foi aí que, nesse governo que se criou dentro do Ministério dos Direitos Humanos, né, uma secretaria de Direitos Humanos da População LGBT,
Então, se teve muita participação, eu não sei nem como é que está nesse governo atual, mas creio que na cultura eu sei que não tem nada, porque o próprio grupo que eu fazia parte, a gente tinha um trabalho aprovado, e esse trabalho ele foi abortado, não recebeu todo o financiamento, foi muito ruim. Era um documentário com lideranças do Brasil inteiro, em todas as regiões, para tentar justamente resgatar a questão da cultura e sexualidade nas diferentes regiões. Então, se trabalhou muito com drag queens, com o movimento LGBT, muitas pessoas já faleceram nesse processo e o dinheiro não veio só pela uma parte do recurso. Foi muito difícil. Então, é muito difícil para mim falar desse momento histórico, porque eu acho que o movimento, de modo geral, ele não é muito consistente em várias questões. Eu acho que peca não só pela questão da cultura LGBT, né, que acabou não conseguindo ir adiante. Eu acho que a questão dos avanços é muito complexa. Dos avanços e retrocessos, o que a gente tem como expectativa de um governo e quando a gente elege não consegue executar tudo aquilo que a gente pensou. Eu acho que tem responsabilidade das duas partes, né? A primeira parte é do próprio governo, com certeza, que acaba até criando essa expectativa quando aponta a possibilidade de editais públicos, com recursos públicos, né? E acaba não executando, dificultando, ou tendo que fazer escolhas de Sofia. Isso é um problema. Mas, de fato, eles existiram, de fato, muita coisa foi feita. E a gente cobra quando é engraçado isso, né? A gente sempre cobra de quem faz. Quem não faz, não se cobra, não se espera nada. Agora, a questão do movimento também tem uma responsabilidade para mim muito grande. E não só para a questão do governo. Né? Quando começaram financiamentos internacionais, por exemplo, no Brasil, acontece a mesma coisa. Quando tu começa a receber um recurso, de uma certa forma, é uma opção que se faz e a grande maioria dos grupos são cooptados, como se diz, né? Pelo governo, pelo Estado. E muitas pessoas que criticavam essa estrutura, mais cedo ou mais tarde, acabaram entrando dentro do governo. Né? A gente vê isso em vários lugares, em vários estados, em vários municípios, que depois de estar no movimento social, como se fosse um trampolim para entrar na vida política do governo. Então, que reflexão é essa, sabe? Eu acho muito complexo isso. E de fato onde tem dinheiro, a coisa fica muito complicada, né? De tu cobrar daquele estado, daquele município que está te financiando determinada ação, tu cobrar uma ação que não foi feita, daí tu vai receber como represália o não financiamento ou refinanciamento das suas ações. Então isso é uma questão complexa. O ideal seria a autossuficiência das instituições, dos movimentos, dos grupos, mas isso não é o que acontece. Talvez hoje esteja acontecendo isso, mas não por uma decisão política, mas por uma questão necessária. Como não tem financiamento, bom, daí agora eu tenho liberdade para falar o que eu quiser. Mas eu não posso fazer essa responsabilidade. Não acho que ninguém tem essa isenção hoje de fazer essa crítica. Quem vivenciou esse período de conquista de projetos, de espaços, de instituições, é inviável. Esses tempos eu critiquei o movimento LGBT, inclusive, porque eu também faço essa crítica. O movimento LGBT, porque tem uma novela que hoje está em cartaz que abordou pela primeira vez a questão de transgênero
do feminino para o masculino. E as pessoas cobraram da escritora, da autora da novela, que alguns termos não estavam exatamente sendo corretos. Daí, sem pensar que aquilo era a primeira vez que estava sendo abordagem, que aquilo não é um documentário, que aquilo não é uma questão didática, que aquilo é pura ficção, claro, embasado então, assim, tem que ter uma certa flexibilidade, tem que ter um certo entendimento do quão importante é aquilo naquele momento, naquele contexto histórico. Senão tu descontextualiza as coisas e as coisas se perdem. É complexo, essa discussão é muito complexa. Existe uma crítica muito forte, às vezes, pelo parte do movimento, de estamos sendo cooptados pelo governo. Quando, na verdade, a gente tem que entender que a política é um jogo, primeira coisa. E esse jogo, a gente é responsável por ele. E a gente quer jogar esse jogo. Então, a gente fez toda uma batalha para criar estruturas nos governos que tivessem representação da política LGBT nos diferentes governos, nos diferentes níveis. Na Câmara Federal, no município, no governo federal, na Câmara Federal não, no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, que tivesse de preferência estruturas pensadas dentro desses governos, sei lá, secretaria específica disso, daquilo outro. Nós propusemos isso enquanto movimento. E o que a gente dizia? A gente dizia que, e continua dizendo, que a gente quer pessoas que tenham envolvimento com a causa, que sejam pessoas que sejam ativistas, que não seja um mero cargo político de confiança que a pessoa não saiba o que está fazendo lá. Então, quando existe o governo, então vocês querem uma secretaria de direitos humanos da população LGBT, então, já que nos nossos quadros não tem ninguém, quem vocês indicam? Normalmente é assim. Quando ou vocês indicam, ou a gente faz uma lista tríplice, tem esse, aquele outro, são 3 pessoas que colocaram. Isso aconteceu no governo federal. Então teve uma disputa de pessoas do movimento que começaram umas com as outras a dizer, não, mas eu sou ligado a determinado político do governo federal, eu sou da deputado isso, da deputada aquilo, e daí começou essa disputa e as pessoas acabaram sendo convidadas, então, mas porque disputaram internamente, inclusive, né? Então, acho estranho quando alguém diz, fomos cooptados, sendo que a gente se propôs a esse tipo de jogo. Então, completamente, para mim, é inócuo esse tipo de discussão. Porque depois que eu não fui contemplado, já que não sou eu vou criticar. O governo está cooptando. Mas se fosse eu achava muito bom. Eu acharia muito bom. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado com essa crítica. Eu acho que ela pode ser legítima, mas ela é legítima, mas ela foi provocada pelo movimento. Foi o movimento que fez esse desenho. Ele que quis o quadro, foi ele que indicou as pessoas, não assim, E também daí tem que se entender que isso também é complicado, porque às vezes tu tem uma entidade nacional, por exemplo, isso já foi caso de muita discussão, de achar que o que não vinha dessa instituição nacional não era legítimo. Por isso a necessidade que e hoje em dia é não digo uma confusão, mas é uma pluralidade, né? Tu tem um movimento LGBTI, tu tem um movimento só de lésbicas, tu tem um movimento de lésbicas negras, tem um movimento de não sei o quê. Então tu cria, porque entre as diferenças existem diferenças. E daí, se um grupo é chamado para aquele, esse grupo, ele é muito sexista. Não tem mulheres na direção. E daí as lésbicas ficam de fora.
Então, assim, existe uma disputa interna também que precisa ser avaliada. Porque tudo acaba sendo disputa, seja nos quadros das suas instituições locais, seja no quadro nacional, e seja nos quadros daí, essa coisa que começou a dar. Eu não me sinto representado. Eu não me sinto representado. Daí se criam milhões de instituições. E daí como é que tu deixa para o governo escolher? Ah, essa aqui é mais legítima. Não, é quase impossível, né? Então é como se desenhou isso. Eu não vejo muito. Não é para mim não é um problema, é uma realidade que tem que ser repensada, redesenhada, e eu acho que talvez o fortalecimento dos quadros políticos que realmente tenham essa formação, que queiram desenvolver isso, façam isso e não utilizem como trampolim nem uma coisa nem outra, né? Não é nenhum governo que vai fazer trampolim para a pessoa ir para uma instituição, nem a instituição que vai fazer ela ir para o governo. Acho que tem que pensar nessa dinâmica aí. Bom, o governo Dilma ele já vem se constituindo, na verdade. Eu acho que não é culpa de A ou de B. E, inclusive, para mim, me incomoda muito essa coisa da gente dizer o governo Lula, o governo Dilma. Eu acho que a gente tinha que voltar, do meu ponto de vista, há uns anos atrás, onde eu fui criado assim na política. Eu fui criado que a gente tinha um partido e que o partido tinha um estatuto e tinha lá as suas normas e tinha seus princípios e a gente votava não na pessoa, mas numa ideia de mudança de mundo. E o que aconteceu com o mundo da política em geral é que isso foi se perdendo. Isso desde o primeiro governo do PT. E já vinha antes também. Não é à toa que nesse país o PMDB está no poder há milhões de anos. Porque existe a coisa da tal da governabilidade. Quando existe a governabilidade, e é uma coisa muito maluca, porque num determinado estado ou município, isso vale para governos locais, estaduais e nacionais, a gente fica assim, para ganhar a eleição e para se manter na eleição, eu tenho que me associar com o partido A, B e C. Isso no campo do meu município. No estado já muda. Já são outros partidos que se reúnem. E daí tu vê um partido aqui que aqui tá com outros dois e no estado tá com outros diferentes dois. E isso foi acontecendo. E vem acontecendo dessa forma como a política está sendo estruturada no Brasil ainda hoje. Então tu não tem mais partido de proposta de política. Tu não sabe mais, quando tu elege, tu não sabe quem tu está elegendo. Se a pessoa realmente é defensora dos direitos humanos, se ela é defensora sei lá, do ruralismo, se ela é defensora de não sei o quê, porque, ou se não defende nada, defende só o capital. E isso se perdeu nessa coisa da conjuntura de governabilidade. Então, o governo Dilma, para mim, é exatamente o ápice disso, né? Quando tu perde total controle de quem está governando. Porque a governabilidade já não é mais de uma pessoa, de um partido. Ela tem que ter tantos cargos, tantos ministérios para um partido, tantos para o outro, tantos para o terceiro, e assim funciona. Quer dizer, como é que tu vai ter uma linha, uma diretriz de pensamento, de proposta de governo, de futuro, de Estado, se tu tem cada um puxando para um lado? Eu só estou interessado nos meus interesses pessoais, em quem eu estou representando e quantas pessoas eu vou ter lá no Congresso. E assim tem funcionado. Então eu acho que, para mim, o ponto principal é esse. Assim, não existe mais partidos. Agora voltou a se ter pessoas
E as pessoas não são comprometidas com ideias, porque eu voto numa ideia, mas daqui a pouco a pessoa lá tem que se reunir com um fulano, e daí tu vê o Bolsonaro tá de um lado, a pouco dá do outro, tu já não sabe nem quem é a criatura, e o que que pensa, porque uma hora defende, outra hora ataca. Quer dizer, eu sei. Mas engana por causa disso, né? Muda de posição com uma facilidade enorme. E daí tu vê toda essa corrupção endêmica que está o Brasil, que é um absurdo, que não tem um partido que não esteja envolvido nesse tipo de coisa. E daí tu vê lá na sua Assembleia Legislativa, tu vê que os partidos eles têm esse hábito há 300 anos. Tu elege um deputado estadual, ele tem, a Assembleia paga um salário enorme para os seus assessores, esses assessores doam parte do salário para um caixa 2, que é isso que acontece, e as pessoas acham que isso é natural, que isso sempre foi assim e tem que ser assim, porque senão não se sustenta a campanha. Então é assim que é feito, e as pessoas não acham que isso seja corrupção. Elas fazem e acham que não é. Quem faz é o outro. É um absurdo. Eu acho que a Dilma, nesse sentido, ela não conseguiu avançar nas políticas LGBT justamente por essa permissividade de diferentes partidos, de diferentes ideais, de diferentes formas de ver o mundo. Tu não tem como propor uma política radical em qualquer área, uma política que seja questionadora do status quo. Então, qualquer política, seja na área da questão indígena, né, na questão LGBT, eu acho que um pouco se avançou um pouco mais na questão das mulheres, porque ainda é muito difícil dizer que não, né? Mas mesmo assim não foi com aquela velocidade que se tinha antes. Mas eu acho que o fator é esse. Eu acho que a Dilma, dentro dessa conjuntura, ela não tinha possibilidade de fazer outra coisa, porque ela foi fazendo o que dava para fazer. Como existia muita resistência, ela não conseguiu fazer muita coisa. Realmente, nesse sentido, eu diria mais que não que ela sepultou o movimento, mas que ela ficou paralisada e paralisou o movimento. Não se anda mais nem para frente nem para trás. Então, fica como está para não perdermos o jogo. E é isso daí, claro que as pessoas ficam indignadas, né? Porque vinha num processo de avanço, de avanço, de avanço, chega num ponto e para. E eu acho que ela, nesse sentido, ela. Mas não foi ela, a Dilma. É essa conjuntura que está colocada. As redes sociais é uma realidade que está colocada, né? Está posta, não tem como retroceder. O que eu vejo de diferente é que, assim, hoje as pessoas não têm mais essa formação política, essa preocupação de dar continuidade às coisas. Nas redes sociais, as pessoas estão se reunindo para um ato. Ah, vamos todo mundo para frente de tal lugar para fazer tal coisa, não sei o quê. Daí tu reúne as pessoas e fazem aquilo. Mas ela se acaba, no momento que acabou o ato, acabou a mobilização. As pessoas já não se conectam mais, não fazem parte de, né? Elas se conectam por uma determinada ação. Então isso é uma realidade. Então assim, eu não vejo, eu acho problemático porque não tem uma continuidade, uma profundidade das questões, né? Ao mesmo tempo é bom porque o diálogo, a troca, a possibilidade de, né, ela aumenta muito mais. As pessoas hoje eu falo uma coisa e tem 30 pessoas, 50 pessoas, 1.000 pessoas que vão interagir comigo e eu vou ouvir outras vozes e vou estar repensando o que eu falei. E então assim, ó, existe mais dinâmica nesse processo, o que é muito bom. Quanto às personalidades que são criadas, eu não vejo nenhuma vantagem em relação a isso, porque são, como toda figura dessas icônicas, assim, que nascem de um boom, elas nascem e desaparecem com a mesma velocidade, né? Elas não têm permanência, não têm consistência. Algumas conseguem, mas nem todas conseguem.
Então elas têm que aproveitar o famoso 30 segundos de fama, né? Que é o tempo de vem, de, ó, existe, né? Mas eu fico preocupado e não tenho nenhuma resposta, e não sei se as pessoas têm, o que, que vai acontecer depois disso, né? Eu não vejo muita, eu não vejo luz no fim do túnel. Eu vejo que a gente tem que passar por isso, é uma realidade, mas não sei se isso vai se fortalecer ou se vai. Acho que voltar atrás não se volta nunca, né? Mas eu não sei que caminho vai se tomar, mas isso realmente não é um caminho, para mim, pelo menos, do meu ponto de vista de formação, talvez mais tradicional, assim. Eu fico preocupado com essa coisa dessa falta de consistência, de continuidade, de uma ação mais pensada. E eu vejo que já tem alguns movimentos via internet com essa preocupação, né, de, por exemplo, de mudança de política de uma outra forma, mais horizontal. Então, eu não sei que caminho a gente vai tomar, assim, mas. Olha, para a galera jovem e que está surgindo agora, e que está se descobrindo agora, eu acho que uma coisa muito importante é resgatar a história que está sendo feito aqui agora, nesse momento. É pensar como é que a gente chegou aqui, quem foram as pessoas que contribuíram para isso, como é que a questão geopolítica se configurou para que a gente chegasse nesse momento e que as pessoas parecem que colocam tudo isso como se não já nasceram assim, né? Agora não tem problema, agora isso, agora aquilo. E não é bem assim. A gente vê, justamente pela necessidade, a gente vê essa questão desses movimentos de extrema-direita, de recrudescimento da democracia, agora querendo volta à censura, uma coisa absurda. Assim, eu já escutei coisas absurdas na internet. O que me deixa muito triste, porque parece que as pessoas não viveram, sabe? Eu não vivia assim. Eu vivi um pós-ditadura. Eu nasci em 64, quando estava terminando já a ditadura. Mas nem por isso eu deixei de questionar minha família o que, que as pessoas estavam fazendo naquela época, que proibiam de se reunir, o que, que a minha família estava fazendo, estava seguindo o que diziam, não pode ficar mais de 3 numa esquina, senão era preso. E eu dizia, mas por que, que vocês não fizeram nada? Por que, que não sei o quê? Eu sempre fui contestador, né? Em outras temáticas também. E eu acho que as pessoas têm que pensar isso, assim, a gente está hoje assim, mas aconteceu já isso, aquilo outro, e não quero que volte a acontecer isso. Então é importante o resgate histórico, essa consciência e tal. E eu acho que tem que pensar para além dessa coisa de atos e ações pontuais, né? Que acho que é importante, é bacana, né? Mas eu também já me dei, entre aspas, mal, porque eu já fui, sei lá, na Marcha das Vadias, por exemplo, me solidarizar com as mulheres. Cheguei lá, tinha, primeiro, na internet tinha trocentas mil pessoas dizendo que iam participar do ato. Cheguei lá, tinha meia dúzia de mulheres. Então, assim, é muito fácil você dizer ali no status, né, da rede social que tá confirmada, a minha presença está confirmada, mas tá confirmado, mas se chover um pouquinho eu já não vou. Então a coisa não acontece. Então não é por aí também, né? Mas eu acho que ela é uma ferramenta muito útil. A gente só tem que melhor aproveitá-la e pensar de que forma a gente pode se apropriar disso, sem esquecer que a coisa física também é importante, né? Acho que ela não substitui a reunião, o encontro. Isso vale até para a questão de amizade, né? Tu não pode ficar só ali na rede, dando bom dia, boa tarde, boa noite, mandando carinha disso, daquilo, legalzinho, e sorrisinho, e coisas prontas. Eu quero saber como é que tu tá, onde é que tu foi, o que que tu fez, qual é o teu problema. Isso só olhando no olho da pessoa, né? Então precisa ter isso também, esse resgate do indivíduo, e precisa ter um resgate dessa questão mais política, mais de o que, que a gente quer, gente, para o nosso governo ano que vem, o que, que a gente vai fazer, a gente vai continuar do jeito que tá bom assim, não tá bom. Senão
cada um vai ficar num mundo isolado, né? Isso é preocupante. Ó, a minha caminhada, eu não me vejo hoje, eu, Alexandre Boer, sem a minha participação no movimento social, na questão do movimento LGBT. Isso é como se fosse um braço meu. Faz parte da minha história, da minha vida, do meu envolvimento, do meu amor, da minha paixão. E é engraçado, né? A gente fica contaminado com isso. Quando a gente se envolve com a questão dos direitos humanos, a gente acredita naquilo que a gente quer transformar. E eu quis transformar e até hoje eu quero transformar. Posso ser considerado por alguns como, isso é utopia, isso é impossível. Eu disse, não, se eu conseguir mudar meu dia a dia, hoje eu já penso assim, se eu conseguir mudar a minha realidade hoje, né, se eu conseguir ajudar o próximo, independente de ele ser meu amigo, vizinho, não sei o quê, eu vou estar fazendo isso porque é o meu jeito de ser. E eu acho que o movimento só me ensinou questões de solidariedade, né, da busca por um ideal, de uma sociedade melhor para todos nós, mesmo aqueles que não acreditam nisso, né? Então essa transformação pessoal, individual, coletiva, no âmbito familiar, isso me constitui como sujeito. Então eu não me vejo, é impossível, não tem como, existiria talvez um Alexandre, talvez sim, mas do jeito que a minha vida foi tomando rumo, cada vez mais eu me envolvendo com isso, e eu tenho muito orgulho disso, né? A palavra que eu tenho é orgulho. Orgulho por ter feito parte disso, por saber que eu consegui contribuir na luta do movimento LGBT no Brasil, no mundo, por menor que seja, da realidade aqui no contexto da América Latina, com pessoas que conheci, né, na Europa também. Tudo isso faz parte do meu ser, né, da minha vida. Então, o fato de eu ter conquistado a minha mãe, ter conquistado, mesmo que outras pessoas até não gostem de mim, mas eu me dei, eu obrigo as pessoas a me respeitarem, né? Sempre isso em primeiro lugar. Podem não gostar de mim, mas respeito é fundamental. Eu não exijo falta de respeito de ninguém. E brigo com unhas e dentes, assim. Quem me vê, assim, num primeiro momento, acha que eu sou muito calmo, muito tranquilo. Mas se nós formos para a luta, eu sou bom de briga, né? Que bem diz My West, né? Quando eu sou boa, mas quando eu sou má, eu sou melhor ainda. Mas é isso, assim. Então, eu acho que o movimento me fez essa coisa de solidariedade, inclusive de amizade. Eu tenho amigos, assim, que eu considero irmãos meus, que eu conheci no movimento. Muito bom. É difícil fazer se colocar nesse lugar, né? Porque hoje eu tenho outra bagagem, outra história, outra trajetória, então não seria a mesma coisa, com certeza não seria a mesma coisa, mas o que eu diria era que se alguém tem vontade, tem interesse, tem preocupação em fazer alguma coisa, que faça, né? Que vai ouvir crítica, que vai ouvir pessoas querendo achar que isso não vai dar em nada, que hoje o mundo está diferente, que não precisa mais, que tá aí, tô vendo novela, tô vendo, né, na capa de revista, os artistas estão se colocando, e não é verdade. A gente continua com pessoas sendo discriminadas em casa, sendo expulsas de casa, sendo violentadas, sendo mortas, né? Então é preciso fazer assim. E se a pessoa acredita nisso, ela tem que tocar o barco e vai descobrindo junto com as outras pessoas o que é melhor. Eu acho que uma coisa que talvez muitos de nós não fez é que a gente acabou talvez reproduzindo muito o que já vinha sendo feito, né? E eu acho que é importante olhar para a história, olhar para o passado, né?
respeitar essa trajetória, porque se eu tô hoje aqui é porque também teve antes de mim muitas outras pessoas que botaram a sua cara a tapa, mas o que eu diria era que também que as pessoas olhassem mais pro indivíduo, né, pro ser humano, para para mudar o outro que tá bem do lado, né? E eu passei por isso também, assim, se eu não conseguir atingir um amigo meu que está sofrendo ali e eu não estou enxergando, como é que eu posso ajudar o outro que está distante, né? Então é ficar mais atento a tudo isso, né? Ao que está acontecendo na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no meu governo, né? Ficar mais antenado. Eu acho que isso é fundamental, assim, é ter essa antenação, essa incomodação e ser um sujeito que eu acho que quem trabalha com a questão dos direitos humanos é uma pessoa indignada, né? Indignada com o que está posto, que está tendo como, isso aqui é o que tem que ser, vai ser sempre assim. E a pessoa não, a pessoa tem que mudar. Então acho que a primeira coisa é ficar antenado, é ser brigão, é ir atrás, ir à luta, conseguir parceria e fazer, né? Mesmo que faça errado, mas faz. Vai acertando depois.